Olá pessoal, sou o professor Leandro. O vídeo de hoje será por que o Brasil não tem bomba atômica? Será que é porque os Estados Unidos querem que o Brasil seja submisso, seja um capacho, que o Brasil não se desenvolva? Essas e outras questões vamos responder ao longo do vídeo aí. Vamos lá. Por que o Brasil não tem bomba atômica? Então, nesse vídeo vocês vão entender por que o Brasil não tem bomba atômica, por que o Brasil é submisso aos Estados Unidos e nunca vai se desenvolver enquanto não deixar de ser submisso. E por que é necessária uma mudança no sistema econômico brasileiro para o Brasil ser um país independente e desenvolvido. Essas são questões muito importantes e que normalmente não são ditas, né? Por que essa questão toda da bomba atômica poder influenciar tanto nessas questões, né? Se é necessária realmente ou não, que envolvem estratégia, tanto militar quanto política e econômica, e desembocam em muitas outras, elas se desenvolvem em muitas outras questões, né? E aí resta uma pergunta: se o Brasil tivesse uma bomba atômica, ele teria sido vítima de uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos? Aí apoiada é quase que um eufemismo, né? Porque de fato a ditadura aqui não aconteceria se os Estados Unidos não tivessem mandado, de fato, né? Não tivessem imposto praticamente, né, a ditadura, né? Como ele fez com outros países aqui da América do Sul e de outros locais do mundo nesse período todo aí da Guerra Fria, né? Será que o Brasil é um país soberano? Da forma que o Brasil está hoje, ele é um país soberano? Se ele tivesse uma bomba atômica, ou outras bombas similares, será que ele seria mais soberano? São essas e outras questões que a gente vai abordar aí, tentar ser de uma forma bem completa. Então, vamos lá. Primeira parte: história da energia nuclear. A história da energia nuclear tem suas raízes na teoria da fissão nuclear, um processo revolucionário que desvendou o potencial de uma fonte de energia poderosa e transformadora. A fissão nuclear ocorre quando o núcleo de átomos pesados se dividem em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor e radiação. É claro que a gente tem também, além da fissão, a gente tem a fusão, a gente tem várias outras formas de geração de energia poderosa, mas vamos focar um pouco nessa da energia nuclear, que foi uma questão bem chave e tem sido. Apesar de que hoje a China está liderando aí um processo de estudo em outras formas de energia poderosa, que não essa da fissão nuclear. Então vamos lá. A base dessa descoberta remonta aos trabalhos pioneiros de cientistas como Marie Curie, Ernest Rutherford e Albert Einstein, cujas pesquisas em radioatividade, estrutura atômica e a famosa equação E igual a mc², lançaram as bases para a compreensão dessa energia nuclear. Essa descoberta teve implicações significativas para a ciência e a sociedade, abrindo caminho para a exploração do potencial da energia nuclear, tanto para fins pacíficos, quanto militares. A energia nuclear, uma vez dominada, poderia fornecer uma fonte quase ilimitada de energia limpa para uso na geração de eletricidade e propulsão de navios e submarinos. No entanto, seu poder também poderia ser usado para criar armas de destruição em massa, como as bombas atômicas que foram empregadas no final da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso aí de fato aconteceu. Tanto as gerações pacíficas, hoje nós temos a energia nuclear sendo utilizada abundantemente para a geração de eletricidade. Hoje nós temos utilização em navios, né, submarinos. Estão pensando em utilizar a energia nuclear para
foguetes, né, para essa área espacial. Então, estão sendo utilizados, estão sendo pensados até em pequenos geradores e motores nucleares, né? Que é mais uma possibilidade aí interessante também. A teoria da fissão nuclear e a descoberta da energia nuclear representam um marco na história da ciência, revelando o poder oculto no núcleo dos átomos. Essa descoberta também levanta a questão sobre o uso responsável dessa energia e o equilíbrio entre seu potencial para o bem e seu potencial para a destruição. Isso tudo ficou muito evidente naquele período lá no início da Segunda Guerra Mundial, quando a destruição das armas passou a ser extremamente maior do que antes. Na Primeira Guerra começou a ter as metralhadoras, que começaram a ter um potencial, e a artilharia também, que também passou a ter um potencial de destruição maior. Mas na Segunda Guerra Mundial as armas estavam escalando, aumentando muito o poder de destruição. E aí vocês vão ver que a energia nuclear deu um vislumbre de uma possibilidade muito maior de destruição. E isso é claro que os estrategistas, os militares, os entusiastas dessa área toda da destruição, o pessoal que tem o sangue nos olhos, né, que queria a destruição, e como nós vamos poder ver aí como que o capitalismo consegue unir essa área toda que quer dominar, como é que isso é possível com uma arma de destruição em massa. Imagina, você é uma pessoa que quer dominar os outros, você quer explorar os outros. Imagina se os portugueses tivessem uma arma de destruição em massa em 1500, em 1600, quando eles estavam lá escravizando os africanos, os indígenas. Se eles tivessem uma arma de destruição em massa, eles iam talvez escravizar o mundo inteiro, né? O mesmo vale para os ingleses, mesmo para os espanhóis. Eles já mataram muito com armas que não eram de destruição em massa, com armas que tinham que matar de um em um. Eles já conseguiram causar uma destruição muito grande. Imagina com esse poder todo da arma de destruição em massa. Segunda parte. O Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, né, foi um esforço de pesquisa e desenvolvimento ultra secreto, liderado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de desenvolver a primeira bomba atômica. O projeto teve início em 1942, sob a liderança do físico Robert Oppenheimer, e envolveu a colaboração de cientistas e engenheiros de várias nacionalidades. Esse projeto ele tinha uma cidade praticamente feita para isso, né? Foi lá toda aquela influência tanto do Einstein quanto de outros físicos, uma série de físicos falaram da necessidade de desenvolver a bomba atômica antes dos alemães. Então eles fizeram um esforço de guerra enorme, contrataram milhares de pessoas, fizeram essa cidade lá para desenvolver isso. Foi um esforço muito grande, gastou muito dinheiro, né, naquele momento, e era um momento que estava todo voltado, a economia americana estava se voltando para a guerra. Segundo, né, a motivação. A principal motivação por trás do Projeto Manhattan foi a preocupação dos Estados Unidos e de seus aliados com a possibilidade de a Alemanha nazista desenvolver sua própria bomba atômica. A corrida para dominar a tecnologia nuclear tornou-se uma questão de segurança nacional e uma corrida contra o tempo. Exatamente como eu falei, né? Instalações secretas. O projeto contou com várias instalações secretas espalhadas pelos Estados Unidos, sendo as mais notáveis o Laboratório Nacional de Los Alamos, né? No Novo México, o Laboratório Metalúrgico e o Argonne,
National Laboratory, em Illinois, e Oak Ridge National Laboratory, no Tennessee. Essas instalações desempenharam diferentes papéis no desenvolvimento da bomba, desde pesquisa teórica até a produção de material físsil. O teste Trinity, em 16 de julho de 1945, o primeiro teste bem-sucedido de uma bomba atômica ocorreu no deserto do Novo México. O teste, denominado Trinity, marcou o início da era atômica e demonstrou o poder devastador da nova arma. Legado. O Projeto Manhattan deixou um legado duradouro na ciência, tecnologia e política internacional. Ele acelerou a pesquisa em energia nuclear e abriu caminho para a energia nuclear civil e para a política de dissuasão nuclear durante a Guerra Fria. Essa política de dissuasão é muito importante. Eu vou falar mais especificamente um capítulo agora todo sobre essa política e suas consequências. Mas ela é muito importante para essa questão toda de entender como que o Brasil está em uma posição inferior nesse tabuleiro todo estratégico aí, como ele acaba tendo que se submeter a essas grandes potências e a riscos enormes, né? Quanto à nossa integridade aqui territorial, por exemplo, e das próprias políticas, né? Vamos lá. Terceira parte. Ataque ao Japão. A decisão de usar a bomba atômica contra o Japão. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, tomou a controversa decisão de usar a bomba atômica contra o Japão a fim de forçar sua rendição e evitar uma invasão terrestre prolongada e custosa. A decisão foi tomada apesar de preocupações éticas e morais sobre o uso de armas de destruição em massa. Teve uma questão ética, sim, né? Não sei, assim, é complicado dizer até que ponto, porque não teve um debate muito grande na sociedade quanto a isso, quanto ao uso lá, porque tinha uma série de segredos envolvidos, segredos militares envolvidos. E aí, no final, a questão acabou sendo estratégica, né? Porque os Estados Unidos queria não só vencer o Japão, porque ele tinha talvez condições de vencer o Japão sem jogar bomba, mas ele queria mostrar o poder da bomba. Ele queria mostrar que ele era um novo grande player internacional na geopolítica e na estratégia de guerra mundial. E que ele seria extremamente poderoso dali para frente, que ele tinha uma arma que ninguém tinha. Essa aí é uma questão fundamental que motivou os Estados Unidos a jogar essa bomba, né? Vamos lá. Ataque a Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, a bomba Little Boy, no dia 6 de agosto de 1945, o bombardeiro americano Enola Gay lançou a bomba atômica de urânio, apelidada de Little Boy, sobre a cidade japonesa de Hiroshima. A explosão matou aproximadamente 80 mil pessoas instantaneamente, enquanto dezenas de milhares morreram posteriormente devido a ferimentos e exposição à radiação, né? Então, de fato, não é só aquele momento de destruição ali, não, né? O impacto inicial é esse, mas eles ficaram por muitos anos ainda sofrendo as consequências. Muita gente desenvolveu câncer e várias doenças, e todos os horrores, né? Porque matar 80 mil pessoas é terrível, né? E assim, a guerra é terrível como um todo. E essa arma mostrou que, imagina, se você tivesse muitas dessas armas, que foi o que eles, de fato, indicaram para o Japão que eles tinham, né? Eles falaram que eles tinham muitas armas. Eles até não tinham, né?
eu acredito que eles tinham 7 armas, né? Alguns falam que eles só tinham as 2 que eles jogaram. Já vi gente falando que eles tinham até 7. E eles falaram para os japoneses que eles tinham um monte, que eles eram capazes de destruir o Japão inteiro. E isso, é claro, motivou o Japão a recuar, né? E acabar se entregando. Ataque a Nagasaki. Já em 9 de agosto de 45, a bomba Fat Man, apenas 3 dias depois do ataque a Hiroshima, os Estados Unidos lançaram outra bomba atômica, a Fat Man, de plutônio, essa já de plutônio, né, sobre a cidade de Nagasaki. A explosão causou a morte imediata de cerca de 40 mil pessoas e deixou outras dezenas de milhares com ferimentos graves e exposição à radiação. Então, assim, esse efeito devastador sobre toda a moral também, não só material. Material foi grande, mas sobre a moral foi muito grande, né? Eles viram que eles poderiam ser destruídos. Então, os japoneses, que são um povo de bastante fibra ali, sempre foram, né? Mesmo assim, eles vendo aquela situação, para vocês verem, né? Eles lutaram bravamente contra os japoneses, contra os americanos, inclusive com os kamikazes, né? As pessoas iam lá para morrer. Mas, tendo em vista uma arma que pode destruir a sua cidade inteira, assim, no estalar do dedo, igual o Thanos, né? Não, aí é outra coisa, né? Aí já é loucura enfrentar isso. Vamos lá. Os efeitos imediatos e a longo prazo nos sobreviventes nas cidades. Os ataques de Hiroshima e Nagasaki tiveram efeitos devastadores nas vidas de sobreviventes e nas cidades em si. Além das mortes imediatas e dos ferimentos causados pela explosão e pela onda de choque, a radiação ionizante levou a doenças agudas, câncer e outras doenças crônicas. As cidades ficaram em ruínas, com a infraestrutura e os edifícios destruídos, e a recuperação levou muitos anos. Esses eventos históricos servem como um lembrete sombrio das consequências do uso de armas nucleares e da necessidade de esforços contínuos para promover a paz e o desarmamento nuclear. Vamos lá, bombas de Hiroshima e Nagasaki. Apenas algumas semanas após o teste Trinity, em agosto de 45, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Esses ataques causaram a morte de aproximadamente 200 mil pessoas e levaram à rendição do Japão, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Então, de fato, levou à rendição. Provavelmente, se eles não tivessem a bomba, a guerra ia se estender por mais tempo. Sabe-se lá quando que iam conseguir, se é que os Estados Unidos iam conseguir, porque os Estados Unidos não tinham essa fibra toda para invadir o Japão. Eles já estavam perdendo muita gente, eles perderam um número de soldados muito grandes para invadir as ilhazinhas ali em volta do Japão. Imagina para eles invadirem o Japão mesmo, né? Que ia ter uma resistência ainda muito maior. Então, de fato, para os Estados Unidos seria bem complicado. Talvez eles não conseguissem nunca. Muita gente defende que eles o Japão já ia se render, mas não sabemos. De fato, a bomba foi crucial. Pelo menos naquele momento, ela conseguiu dar conta ali de acabar com o ânimo japonês de continuar a guerra. Vamos lá. Quarta parte, a Guerra Fria. O crescimento das potências nucleares após a Segunda Guerra Mundial. A era nuclear começou com o desenvolvimento e o uso das bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, várias nações buscaram adquirir armas nucleares, aumentando o número de potências nucleares e exacerbando as tensões internacionais. Então foi a corrida bélica, né? Isso que a gente sempre viu na história da humanidade, quando os primeiros usavam pedra e aí surgiu um grupo que passou a usar bronze, todo mundo correu atrás de usar o bronze,
Quando passaram a usar o ferro, todo mundo correu atrás de usar o ferro, a mesma coisa aconteceu com as armas nucleares, né? Os Estados Unidos usou a arma nuclear, todos os outros países correram atrás, inclusive a União Soviética, que estava em uma situação bem diferente das outras potências europeias. A União Soviética estava em um regime socialista que tinha toda uma série de dificuldades, né? Mas mostrou que também tinha um potencial e conseguiu fazer a arma nuclear, enquanto o Brasil, por exemplo, não conseguiu até hoje, né? Claro que o Brasil, se não tivesse os Estados Unidos no pé e outros países não querendo deixar o Brasil aflorar, o Brasil teria condições de fazer, né? O Brasil já tem hoje a usina de Angra, ele domina o ciclo nuclear, mas de fato a arma nuclear nós não temos. Nós iniciamos o projeto para fazer, mas interrompemos, né? Mas de fato sim, a União Soviética conseguiu essa façanha logo em pouco tempo. Claro que com a ajuda dos espiões, né? Mas também é mérito deles, né? A gente teve agora há pouco tempo aquele caso do submarino aqui, que os espiões ofereceram o projeto do submarino nuclear americano para o Brasil e o Brasil recusou. Todos os países fazem espionagem o tempo todo. O Brasil, com Bolsonaro, né? Claro, capacho dos Estados Unidos, recusou. Entregou os caras, entregou os espiões, né? Todo mundo quer pagar espiões, bancar espiões. Sempre foi assim, para poder ter alguma competitividade, uma vantagem competitiva frente aos outros. O Brasil recusou. E aí o Brasil, que já gastou tanto dinheiro com o projeto do submarino nuclear, não tem o submarino nuclear até hoje, já gastou muito dinheiro e o projeto está parado. Não sabemos se vamos ter o submarino nuclear algum dia, né? Então, vamos lá. Estamos já na Guerra Fria. Tá, a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria se intensificou, com ambos os países investindo pesadamente no desenvolvimento de armas nucleares. Essa competição acirrada levou ao acúmulo massivo de ogivas nucleares e à criação de sistemas de entrega cada vez mais avançados, como mísseis balísticos intercontinentais. Os mísseis balísticos foram também um avanço muito grande que começou lá com os alemães, o Wernher von Braun, né? Na Alemanha começou fazendo o V1, V2, aquelas bombas que eles jogaram até na Inglaterra. Depois ele foi levado, quando acabou a guerra, os Estados Unidos meio que sequestraram ele, levaram para os Estados Unidos e ajudaram a desenvolver o projeto. E ele liderou a NASA, né? E então eles começaram a desenvolver os mísseis intercontinentais e tudo, e depois avançaram para chegar até na Lua, né? Tudo isso foi esse investimento que foi dado nessa área dos foguetes, foi impulsionado muito por conta da arma nuclear. Porque a ideia era pegar a arma nuclear que estava no seu país, lá nos Estados Unidos, por exemplo, e conseguir jogar lá em Moscou, do outro lado do mundo. E para isso, você não podia ir de navio até lá, você não podia ir andando, você não podia... né, um avião também, era difícil chegar lá. Então, você, tendo um foguete, você rapidamente poderia lançar dos Estados Unidos, de Nova York, por exemplo, de onde fosse, do Texas, e ia chegar lá em Moscou. A tecnologia, a corrida armamentista foi nesse sentido. Assim como os submarinos nucleares, que a gente ainda vai falar aí sobre um potencial estratégico dele também muito grande, principalmente ao
manter, ao dar a possibilidade do second strike, né? De você, mesmo se o seu país for destruído, você tem a oportunidade de jogar uma bomba atômica e aí causar ter um poder de dissuasão, né? Então, mísseis intercontinentais, a proliferação nuclear e os tratados de desarmamento. A disseminação de armas nucleares e a corrida armamentista levaram à necessidade de tratados de desarmamento e controle de armas. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, de 68, foi um marco significativo nesse sentido, buscando limitar a proliferação de armas nucleares e promover desarmamento. Outros acordos, como o Tratado de Redução de Armas Estratégicas e o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, também foram estabelecidos para reduzir o número de armas nucleares e impedir novos testes nucleares. É claro que, com isso, quem queria isso? Principalmente os países que já tinham a arma nuclear. Eles queriam isso para quem? Não era para eles. Eles não iam deixar de ter arma nuclear. Eles queriam isso para os outros países. Para os países que não tinham. Por exemplo, o Brasil. Então, eles forçaram esses acordos para os países não terem a possibilidade de serem soberanos, de poderem se defender. Por exemplo, o Iraque tentou começar um projeto de fazer armas nucleares. Por que eles queriam fazer armas nucleares? Porque senão outro país podia invadir eles. Notadamente os Estados Unidos fizeram 2 guerras no Iraque, né? E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos foram lá e invadiram o Iraque. A mesma coisa aconteceu com a Ucrânia agora. A Ucrânia tinha armas nucleares porque ela fazia parte da União Soviética e quando a União Soviética dissolveu, a Ucrânia se tornou independente, mas ficou com armas nucleares. O que aconteceu? Fizeram essa pressão toda para a Ucrânia devolver as armas para a Rússia. A Ucrânia ficou com medo de ser atacada pela Rússia, mas devolveu por conta de toda a pressão. E o que aconteceu agora? Todos viram. A Rússia atacou a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia não tem as armas nucleares. Se a Ucrânia tivesse armas nucleares, a Rússia atacaria a Ucrânia? Não atacaria. Então, é a mesma coisa que está acontecendo entre a Índia e Paquistão. Os dois têm armas nucleares. Um está em tensão com o outro, mas nenhum, de fato, ataca. A Índia e a China estão com tensão também, mas os dois têm armas nucleares. Isso aí a gente ainda vai ver como é que esse equilíbrio... Alguns autores tratam desse equilíbrio quando é possível que vários países tenham as armas nucleares. Porém, o que nós vemos hoje, nessa altura aí que ainda estamos comentando, ainda os Estados Unidos e os países que chegaram antes e desenvolveram e que eram, claro, naturalmente, eram os países mais avançados e eram as potências colonialistas e imperialistas, não queriam que os outros países desenvolvessem, queriam continuar tendo essa vantagem estratégica. E aí, claro, fizeram toda essa pressão aí para os outros países não terem. Quinta parte, política de dissuasão. O papel das bombas atômicas na diplomacia internacional e na política de dissuasão. As bombas atômicas desempenharam um papel significativo na diplomacia internacional desde o seu surgimento. A posse dessas armas de destruição em massa transformou-se em um símbolo de poder e influência no cenário global, sendo utilizadas como ferramentas de dissuasão e barganha. Tudo isso que eu estava comentando. A política de dissuasão nuclear, fundamentada na premissa de que a ameaça de um ataque nuclear em retaliação funcionaria como um impedimento eficaz contra a agressão, foi um elemento-chave da Guerra Fria. Durante esse período, os Estados Unidos e a União Soviética, as duas superpotências nucleares, desenvolveram um equilíbrio de terror, conhecido como Destruição Mútua Assegurada, MAD, na sigla em inglês, né?
A ideia era que nenhum dos dois lados atacaria o outro com armas nucleares, pois isso resultaria em uma retaliação igualmente devastadora, levando à destruição de ambos, né? A destruição mútua. Então, o que acontece? A ideia era: nem os Estados Unidos ataca a União Soviética, porque senão a União Soviética ataca com armas nucleares e destrói os Estados Unidos, e nem o contrário não acontece. A União Soviética não ataca os Estados Unidos. Isso, de fato, conseguiu trazer um momento de relativa paz no mundo, que não houve em nenhum outro momento da história. Então, essa arma aí, o poder dela é tão grande que ele consegue até levar a uma possibilidade de paz. Se todos os países tivessem, teríamos paz assegurada? Essa é uma grande questão. Ou talvez teria a destruição do mundo, porque talvez teria um maluco desses, um ditador desses, e queria jogar de fato a arma nuclear no outro. Bem, teria que ser muito maluco para fazer isso, quando o outro país também tem. Né? Mas a gente tem até essa questão hoje na discussão sobre armamento, né, civil no Brasil. Todo mundo deveria ter arma, que assim todo mundo ia poder se defender, ou é melhor ninguém ter? Além disso, é possível ninguém ter? Essa é uma outra questão, né? Essa política de dissuasão nuclear teve um impacto profundo na condução das relações internacionais, embora tenha impedido um conflito nuclear em larga escala entre as superpotências. Também gerou tensões e corridas armamentistas, com os países buscando desenvolver arsenais nucleares cada vez mais sofisticados e poderosos. Essa corrida aí está até hoje ocorrendo, né? As tecnologias continuam tendo um grande investimento para manter essa tecnologia sempre na ponta, né? As bombas atômicas também desempenharam um papel importante na negociação de alianças e acordos internacionais. A posse de armas nucleares por um país era frequentemente vista como garantia de proteção e apoio a seus aliados. Por exemplo, o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos estendeu-se aos países da OTAN, criando uma sensação de segurança e cooperação, né? O mesmo vale para os países do bloco soviético, né? Que também estavam sob o guarda-chuva de proteção da União Soviética. A presença de armas nucleares também gerou preocupações e instabilidade, especialmente em regiões onde as tensões já eram altas. Por exemplo, um exemplo é o conflito entre a Índia e o Paquistão, onde a posse de armas nucleares por ambos os lados aumenta o risco de uma escalada militar e potencialmente catastrófica. Realmente existe essa possibilidade. As bombas atômicas exerceram uma influência significativa na diplomacia internacional e na política de dissuasão, moldando alianças, equilíbrios de poder e negociações. Embora tenham sido usadas como ferramentas de barganha e impedimento, a ameaça constante que representam também destaca a importância do diálogo e da cooperação entre as nações para alcançar a paz e a segurança global. Então vamos lá para a parte do equilíbrio do terror. A teoria da proliferação nuclear benigna é defendida por alguns acadêmicos e especialistas em relações internacionais. Um dos principais defensores dessa teoria é Kenneth Waltz, um renomado teórico de relações internacionais. Waltz argumenta que a proliferação nuclear pode levar a um maior equilíbrio de poder e estabilidade no sistema internacional. Outro acadêmico que defende a proliferação nuclear é John, olha esse nome é complicado, Mearsheimer, um professor de ciência política na Universidade de Chicago e um dos principais teóricos do realismo ofensivo. Em seu livro The Tragedy of Great Power Politics, Mearsheimer argumenta que a posse de armas nucleares
pode ser uma estratégia racional para garantir a segurança dos estados e dissuadir potenciais agressores. A perspectiva de que países deveriam possuir armas nucleares é frequentemente associada à teoria do equilíbrio do terror, ou proliferação nuclear benigna. Essa teoria argumenta que a posse de armas nucleares por um número maior de países pode levar ao aumento na estabilidade global e à manutenção da paz. Alguns dos principais argumentos apresentados por autores que defendem essa posição incluem a dissuasão, né? A proliferação nuclear pode aumentar a dissuasão entre os países, pois mais nações possuiriam a capacidade de causar danos inaceitáveis em caso de conflito. Isso poderia levar a um maior equilíbrio de poder e a um menor risco de guerra, já que os países estariam mais cautelosos em relação às suas ações e menos propensos a atacar uns aos outros. Isso seria, naturalmente, se você tivesse todos os países com armas nucleares, essa seria uma possibilidade, né, de que nenhum dos países iria iniciar a guerra contra o outro. Porque por medo justamente da sua completa destruição, do poder de destruição do outro país, né? E que de fato nós vemos isso acontecer, né? Tanto que os países que têm armas nucleares, não, desde da bomba atômica lá que foi jogada no Japão, não entraram em guerra uns com os outros, uma guerra real de frente que escalou violência. Teve a Guerra Fria, teve as guerras por procuração, mas ninguém enfrentou o outro, ninguém teve coragem de enfrentar o outro assim. Então é uma questão que no nível, por exemplo, pessoal, você teria, por exemplo, você tem um cara bem forte e ele bate nos mais fracos. Isso acontece muito com adolescentes e tudo. E aí quando ele tem um outro que também é forte, ele vai lá aí ele não tem às vezes a mesma coragem. Isso daí, se você for colocar num outro nível de potencial maior, se o outro cara tá com arma, aí é mais difícil ainda dele ter coragem de atacar o outro, né? E se é claro, os dois têm armas nucleares, fica inviável de um atacar o outro. Então essa questão daí tem um bom sentido, mas ela nunca foi permitida, nunca foi aceita, porque os Estados Unidos e as outras potências não querem que os outros países tenham esse poder. Imagina, como é que você vai colonizar os outros países se os outros países têm um poder bélico capaz de te destruir, né? A exploração ia ser totalmente desfigurada. Segundo, o balanço de poder regional. A posse de armas nucleares por mais países poderia criar um equilíbrio de poder regional, especialmente em áreas do mundo onde existem tensões e rivalidades históricas. A presença de armas nucleares em várias nações poderia incentivar a diplomacia e a resolução pacífica de conflitos, já que o custo de uma guerra nuclear seria extremamente alto. Então, é claro que não é a única forma de se resolver um conflito, mas precisaria ter muita discussão, mas evitaria os danos da guerra em si, as mortes todas, as destruições, né? Terceiro, redução da dependência de superpotências. Países com armas nucleares podem sentir-se menos dependentes das superpotências nucleares para sua segurança e, assim, serem menos propensos a se envolverem em conflitos em nome dessas superpotências. Isso poderia levar a uma diminuição da tensão global e a um menor risco de guerra por procuração. Aquela guerra que um país normalmente poderoso
quando não quer enfrentar o outro diretamente, ele vai e faz como os Estados Unidos estão fazendo com a Ucrânia hoje. Eles não querem enfrentar a Rússia diretamente, mas eles vão lá e fazem essa guerra aí. Eles incitam a guerra para a Ucrânia ficar em guerra com a Rússia e minar a Rússia. Só que nisso aí a Ucrânia também é a que mais está perdendo, está sendo completamente destruída. Mas acabou entrando nesse jogo deles. Justamente por não ter a bomba atômica, né? Senão não teria nem que entrar no jogo dos Estados Unidos e da OTAN e nem se sujeitar a ser invadido pela Rússia. Teria a sua independência. Então, tô colocando essa questão aí, que é para já ir trabalhando a mente de vocês, para vocês irem entendendo a importância dessa questão. Né? Não estou dizendo que hoje seria o ideal, a gente ainda vai ver mais para frente aí que fazer uma bomba atômica hoje teria consequências, mas a gente poderia também pensar em fazer como Israel fez. Né? Que ele não fala que ele tem bomba atômica, mas todo mundo sabe que ele tem. E tá tudo bem. Né? Depende da diplomacia. Hoje a diplomacia não precisa ser necessariamente voltada para os Estados Unidos, pode ser voltada para a China. Né? Sétima parte. Capitalismo e imperialismo. Isso daí é crucial para vocês entenderem toda essa dinâmica e é uma questão que vocês não vão ver normalmente. Os canais de direita não vão falar sobre isso. Vocês podem ver isso em canais de esquerda, porém os canais de esquerda também têm lá suas tendências. Então vamos buscar aqui ser um máximo de imparciais. O capitalismo e o imperialismo estão intimamente relacionados, uma vez que o sistema capitalista foi um dos principais motores do imperialismo durante os séculos 19 e 20. Agora, é claro, também, se você estender o conceito de capitalismo, você pode levar isso aí para bem antes, né? Tanto o colonialismo que Portugal fez lá em 1500, na época do mercantilismo. Se você for mais para trás também, dá para estender isso aí. Claro que se você for usar a concepção de capitalismo de que começou com a Revolução Industrial, aí já o período é outro, mas isso pode ser estendido bastante. O capitalismo, como um sistema econômico baseado na acumulação de capital e na busca incessante pelo lucro, incentivou a expansão e a exploração de novos mercados, recursos naturais e mão de obra barata. Esses fatores influenciaram diretamente o surgimento e a expansão do imperialismo, especialmente nas potências coloniais europeias e nos Estados Unidos. Influência do capitalismo no imperialismo pode ser vista em vários aspectos. 1. Busca por novos mercados. A expansão capitalista exigiu a conquista de novos mercados para escoar o excedente de produção e estimular o crescimento econômico. O imperialismo permitiu às potências capitalistas estabelecer controle sobre territórios estrangeiros, garantindo acesso preferencial a esse mercado e criando um ambiente favorável para seus produtos e investimentos. 2. Acesso a recursos naturais. A industrialização e o crescimento econômico no sistema capitalista aumentaram a demanda por recursos naturais, como minerais, petróleos e terras agrícolas. Isso daí é muito importante para entender a situação do Brasil quanto à questão da bomba atômica, né? Porque lembre-se bem, né? O Brasil tem petróleo, né? Descobriu o petróleo. Agora, aqui na Baía de Campos e tudo mais. A grande questão é, se o Brasil, por acaso, né, encontrar uma grande quantidade de petróleo na Amazônia, o que vai acontecer? Né, já tem toda essa complicação ali na Amazônia, né? Lá tem minérios, tem tudo, e os Estados Unidos, a França, vários países estão de olho na Amazônia.
se encontrasse petróleo assim lá, né, ou algum outro recurso que desse muito dinheiro, porque o Iraque, por exemplo, tinha muito petróleo e os Estados Unidos invadiram, né? Aqueles países árabes lá, os Estados Unidos influencia todos eles. Eles falam que são contra ditaduras, mas apoiam as ditaduras árabes lá, porque estão do lado deles, fornecendo petróleo para eles. Essa questão é complexa. Então, vamos lá. O imperialismo possibilitou o acesso e o controle desses recursos pelos países capitalistas, garantindo o abastecimento necessário para sustentar suas economias em expansão. O objetivo deles, né, é ter o minério, ter a matéria-prima para manter sua economia crescendo, para se manter em constante crescimento econômico. E é claro, aí está toda a lógica da dominação dos povos. Por que um país é imperialista? Por que ele quer dominar o outro? E isso sempre aconteceu, né? Porque o ser humano quer dominar o outro. Isso acontece tanto na microfísica do poder, tanto nas pequenas estruturas de poder. Uma pessoa quer dominar o outro, um burguês quer dominar os outros para explorar, para não ter que trabalhar e os outros trabalharem para ele. Assim era o porquê que os portugueses escravizavam os negros africanos, os índios, para eles trabalharem para eles, porque eles não querem trabalhar. Por que o americano quer dominar o Brasil ou os outros países? Para os países trabalharem para ele, para entregarem matéria-prima para eles ganharem mais dinheiro, ganharem mais riqueza e normalmente não ter que produzir ela também, né? Isso foi feito também com a China, né? Passaram a indústria toda para a China trabalhar para os Estados Unidos lá, né? E essas são as novas revoluções que estão vindo aí com a tecnologia, né? Com a inteligência artificial. Vai mudar bastante esse cenário aí. Isso aí eu vou falar em vídeo mais para frente aí. Mão de obra barata. A exploração da mão de obra barata em territórios coloniais e dependentes foi outro fator que impulsionou o imperialismo. O sistema capitalista buscava constantemente reduzir os custos de produção e a mão de obra barata nas colônias oferecia uma oportunidade para aumentar os lucros das empresas capitalistas. Competição entre as potências capitalistas. A competição entre as nações capitalistas por influência e controle econômico levou a uma corrida imperialista na qual cada potência buscava estabelecer sua esfera de influência e garantir acesso exclusivo a mercados e recursos. Aí a garantia acesso exclusivo é aquela coisa. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, quem vai mandar no petróleo do Iraque é os Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, quem vai mandar lá no gás do Afeganistão, nos outros recursos, é os Estados Unidos. Ele controlou, não precisou invadir belicamente, mas controlou de outras formas um governo fantoche na Arábia Saudita, ou que seja, em qualquer país desse. Quem vai dominar é ele. Os recursos vão ser deles. O mesmo vale do outro lado, né? A Rússia quer também dominar outros países, quer dominar a Ucrânia para quê? Os recursos da Ucrânia vão servir à Rússia. Então essa lógica da dominação existe dos dois lados. Não só dos imperialistas capitalistas, embora a Rússia hoje também seja capitalista, principalmente, mas a mesma lógica permanece em outras organizações quando tem uma estrutura de poder imperial. Ideologia e justificativas. O capitalismo também influenciou a ideologia do imperialismo. As potências capitalistas frequentemente apresentavam suas ações imperialistas como uma missão civilizadora
ou uma forma de promover o progresso econômico e social nos territórios colonizados. Essas justificativas serviam para mascarar os interesses econômicos e a exploração subjacente ao imperialismo, né? Isso daí é uma forma de dominação que muitas vezes as pessoas não conseguem ver. Isso acontece muito aqui, a esquerda ainda consegue ver muito disso. Já a direita tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso aí. As pessoas na direita idolatram os Estados Unidos. Isso você vai ver até intelectuais. Você tem o caso do professor Rock, por exemplo, que ele é muito inteligente, é um intelectual, mas você vê que ele idolatra os Estados Unidos e aí é contra a China. Ele assume todos os interesses dos Estados Unidos como se fosse um americano. E é claro, ele acha que os Estados Unidos estão fazendo aquilo porque é bonzinho, e não vê que é o interesse. E é o interesse deles. Eles não estão nem aí para o Brasil. Eles querem mais é que o Brasil seja subdesenvolvido. Porque o Brasil subdesenvolvido, o Brasil serve a eles. O Brasil é fornecedor de matéria-prima, de minério barato, de produto agrícola barato, de petróleo barato. O Brasil fornece a matéria-prima para eles. E eles querem isso. Eles não querem o Brasil desenvolvido. Se o Brasil tiver desenvolvido, o Brasil não vai ficar exportando minério barato. O Brasil vai usar o minério aqui, vai produzir o carro aqui, não vai vender o minério a toneladas por um preço de banana para depois comprar o carro caro. E a tecnologia, o emprego está na produção do carro, não está no minério. O minério emprega, né, a matéria-prima emprega muito menos. E também coloca menos tecnologia, desenvolve muito pouco o país. A gente está utilizando o nosso minério aqui, está sendo uma maldição para o Brasil, cara. Toda essa matéria-prima que o Brasil tem está sendo uma maldição. O Brasil não consegue se desenvolver. Não quer dizer que se o Brasil não tivesse, ele estaria melhor. O Brasil pode fazer uso de tudo isso para ajudar o país a se desenvolver. Pode, mas não está fazendo. Com o sistema econômico que nós temos e essa influência toda dos Estados Unidos, os Estados Unidos querem o Brasil atrasado. E aí eles dominam a nossa elite. Eles, quando o Brasil tentou fazer aqui a sua ditadura, algumas reformas populares, eles logo vieram com uma ditadura. Quer dizer, se o Brasil tiver esse interesse em fazer reformas, eles podem vir com uma ditadura. Eles colocam isso na cabeça, na ideologia aqui dos políticos aqui que dominam o Brasil. Você vê que o Bolsonaro ele é totalmente capacho dos Estados Unidos, né? E se o Trump quisesse, e tentaram, né, apoiar um golpe aqui do Bolsonaro, é que nem todas as forças dos Estados Unidos queriam apoiar esse golpe, senão a gente estaria em maus lençóis aí. Em resumo, o capitalismo teve uma influência significativa no desenvolvimento e expansão do imperialismo. A busca por novos mercados, acesso a recursos naturais e mão de obra barata. A competição entre as potências capitalistas e justificativas ideológicas foram fatores cruciais que moldaram a natureza e a dinâmica do imperialismo durante o século XIX e XX. Isso daqui eu estou fazendo esse capítulo só para dar uma introdução ao próximo, né? Para a gente poder entrar e entender por que a questão da bomba atômica não foi para frente aqui no Brasil. Por que o Brasil não tem uma bomba atômica? E mais, por que o Brasil não é desenvolvido? Será que se o Brasil fosse deixasse de ser capaz, fosse mais soberano, será que ele ia ter a mesma possibilidade dos Estados Unidos influenciarem o Brasil para o Brasil ser esse país subdesenvolvido? Vamos lá. Oitava parte. Imperialismo dos Estados Unidos e sua política de não proliferação nuclear. O imperialismo dos Estados Unidos e sua política de não proliferação nuclear estão relacionadas em vários aspectos.
A política externa dos Estados Unidos, que inclui elementos imperialistas, tem como objetivo garantir a supremacia econômica e militar dos Estados Unidos no cenário global. A política de não proliferação nuclear é parte integrante dessa estratégia, pois visa limitar a disseminação de armas nucleares e garantir que os Estados Unidos mantenham uma posição dominante em termos de poder militar. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o imperialismo dos Estados Unidos está associado à sua política de não proliferação nuclear. 1. Manutenção da supremacia militar. Uma das principais preocupações dos Estados Unidos no contexto do imperialismo é a manutenção de sua supremacia militar. Ao liderar e apoiar esforços globais de não proliferação, os Estados Unidos buscam limitar o número de países com acesso a armas nucleares, garantindo que sua própria capacidade nuclear não seja desafiada ou superada. Então aqui é claro, se eles pudessem, eles seriam o único país a ter arma nuclear, né? Mas, já que não pode, já que outros correram e também fizeram independentemente as suas armas nucleares, eles querem o quê? Vamos fazer um clubezinho aqui, um grupinho, para a gente ser os dominantes e excluir os outros, né? É mais ou menos o que acontece também entre os burgueses que querem ter um domínio aqui a oligarquia, né? Porque todos esses burgueses gostariam de ser o único, né? Que é o complexo do Napoleão. Todos queriam ser o dominante, o alfa da história. Só que já que tem outros concorrendo também, que também chegaram a despontar, a ter um grande poder, então vamos fazer aqui o nosso acordo para a gente defender os nossos interesses e deixar os pobres, os trabalhadores lá manipulados por nós. Isso acontece aqui no Brasil, isso acontece a nível global, com os países, acontece com as famílias de banqueiros e de ricos no mundo também tem uma ligação. Tem vários autores que falam sobre isso. Até gente da direita que fala, né, sobre os globalistas, né, o Olavo de Carvalho fala sobre isso. Tem outros, tem até as teorias de conspiração, tem mais que é um passo estratégico, você cria o seu grupinho, sua panelinha e faz o possível para você defender os seus interesses e isso foi mais ou menos como acontecia no período do feudalismo, né? Você tinha os nobres que defendiam os interesses deles e mais ninguém podia ser nobre, só eles. E eles eram que mandavam em tudo. O restante da população tinha que trabalhar para eles. Mais ou menos o que o capitalismo faz. O capitalismo é a nova forma de feudalismo, a nova forma de exploração, que tem toda essa ideia, essa dominação ideológica, para que as pessoas aceitem ser dominadas sem saber que estão sendo dominadas. Por quê? O que acontece? O capitalista chega e ele faz assim, o burguês, os burgueses, eles são os donos da produção, dos meios de produção, aí a pessoa trabalha para ele, no final ela recebe um pouquinho do que ela trabalhou, ela não recebe tudo do que ela trabalhou, isso é a mais-valia, mas é até um conceito ultrapassado que precisa de algumas melhoras, mas a exploração houve, porque referente ao que ele trabalhou, ele ganhou uma parcela pequena. Dessa parcela pequena, ele é obrigado a comprar dos capitalistas. Ou seja, parece que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Porque ele, além de receber uma pequena parcela, ele ainda tem que comprar de volta dos capitalistas. Então o capitalista ganha de novo. O lucro fica sempre com ele. É a nova forma de exploração e ideologicamente é perfeito, porque as pessoas acabam aceitando isso, achando que não somos mais escravos, porque a gente está ganhando salário, está ganhando e tem que comprar depois dele mesmo. É assim que funciona o trabalho escravo aqui no Brasil, né? Aqui no interior do Brasil. E, de fato, dessa forma mais sofisticada funciona
até aqui nas grandes cidades, em todos os lugares. Uma forma bem sofisticada de exploração, né? 2. Controle e influência regional. A política de não proliferação nuclear também está relacionada aos objetivos imperiais dos Estados Unidos, em termos de controle e influência regional. Ao impedir a proliferação de armas nucleares em regiões estratégicas como o Oriente Médio e a Ásia, os Estados Unidos buscam manter sua posição como uma potência dominante e reduzir a possibilidade de conflitos regionais e instabilidade que possam ameaçar seus interesses econômicos e políticos. Claro, eles têm interesse na paz, porque eles são os países, é o país que está ganhando mais. Né? Eles é que estão ganhando. Então eles querem que se mantenha em paz. Por que eles não apoiaram o Bolsonaro? Porque com o Lula, eles estão bem também. Né? É o mesmo motivo que os banqueiros aqui no Brasil também não ficaram do lado do Bolsonaro, não toda a elite. Muitos da elite ficaram a favor do Lula, porque de qualquer jeito eles estão bem. O Lula não vai fazer uma revolução, não quer fazer uma revolução. Proteção de aliados. A política de não proliferação nuclear dos Estados Unidos também está relacionada à proteção de seus aliados e parceiros estratégicos, ao garantir que os adversários em potencial não obtenham armas nucleares. Os Estados Unidos aumentam a segurança de seus aliados e fortalecem a cooperação e dependência mútua no âmbito das alianças militares e políticas. Legitimação do poder dos Estados Unidos. A liderança dos Estados Unidos em questões de não proliferação nuclear também serve como uma forma de legitimar seu poder e influência global, ao assumir o papel de guardião da paz e da segurança internacional. Olha que bonito, né? Não fica bonito na foto? Os Estados Unidos buscam apresentar sua política externa como uma força positiva e construtiva, o que pode ajudar a justificar suas ações imperialistas e intervencionistas em outras áreas. Isso não é maravilhoso? Os Estados Unidos chegam e falam assim: não, eu estou sendo a favor da paz, então não façam a bomba atômica, não construam bomba atômica, não invistam em armas nucleares, tá? Invistam em paz, em coisas de paz, invistam em saúde, em educação. Fica bonito na foto para eles, ideologicamente as pessoas aceitam, principalmente as pessoas que são mais ignorantes, elas vão aceitar com mais facilidade ainda. Algumas pessoas, mesmo as que não são tão ignorantes, também aceitam, mas quem consegue refletir mais profundamente, estrategicamente e profundamente sobre o tema, como é o que nós estamos fazendo aqui, sabem que nesse angu tem caroço. A gente sabe que tem alguma coisa ali realmente por trás. Não é essa coisa tão bonitinha que eles estão vendendo, né? Não é essa paz e amor toda. Em resumo, o imperialismo dos Estados Unidos e sua política de não proliferação nuclear estão relacionadas de várias maneiras. A não proliferação nuclear é uma ferramenta usada pelos Estados Unidos para manter sua supremacia militar, controlar e influenciar regiões estratégicas, proteger seus aliados e legitimar seu papel como potência global. Então é isso, está se mantendo como uma superpotência, né? Nona parte, por que os Estados Unidos não deixam o Brasil ter a bomba? Então, finalmente, vamos chegando aí nessa etapa aí de entender agora tudo isso. Até agora a gente estava entendendo o que era a bomba, como é que foi feita, como é que ela influenciou o mundo por todo esse período, o que é o imperialismo, como que os Estados Unidos exercem o imperialismo e para quê. Agora vamos entrar no interesse do Brasil. Porque os Estados Unidos não deixam o Brasil ter a bomba. Se o Brasil tiver a bomba atômica, será soberano. Os Estados Unidos não poderão interferir nas questões internas do Brasil. Se o Brasil tiver a bomba, ele vai ser soberano, pelo menos quanto a questões militares, no mínimo quanto às questões militares, e aí ele pode ser soberano quanto a questões políticas e econômicas, porque se o outro país não pode te ameaçar de invadir,
é mais fácil de você adotar políticas que vão contrariar ele. Então é mais fácil a gente fazer uma revolução do sistema econômico. A gente, como vocês sabem, eu defendo um modelo de economia moderna, que é o comunismo empresarial de mercado, que ele também tem uma etapa que é o capitalismo público, que é uma forma de você utilizar a economia de uma forma muito mais eficiente, capaz de acabar com a desigualdade e, ao mesmo tempo, manter o crescimento econômico. Se a gente fizer isso, a gente faz uma grande revolução, porque a gente acaba com a pobreza, a gente acaba com a miséria, mas a gente também acaba com os super ricos que influenciam e dominam o país. Com isso, é por meio desses super ricos, é por meio da classe dominante que os Estados Unidos influenciam o Brasil. Porque essa classe ela se submete aos Estados Unidos. Assim foi, por exemplo, quando o Brasil começou a fazer as reformas agrárias da época do Jango lá e começou a fazer algumas reformas populares. Os Estados Unidos fizeram o quê? Botaram na mesa a ditadura. E aí eles, dominando a nossa classe, a nossa elite aqui militar, ela faz os cursos lá nos Estados Unidos, ela é leal aos Estados Unidos, e a nossa classe econômica burguesa também é leal aos Estados Unidos, também estuda lá nas faculdades americanas, também estão sempre viajando para lá, para Disney e tudo. Inclusive tem ligações econômicas com os Estados Unidos. E o que acontece esse grupo conlui com os interesses dos Estados Unidos, fizeram a ditadura aqui. E aí, o que aconteceu com isso? O Brasil acabou não podendo fazer as suas reformas que estava fazendo lá. Que eu nem concordo, tá? Isso aí fica claro, que não eram as reformas do Jango lá, não eram as reformas que eu concordo. Não é na verdade, eu não concordo nem com uma social-democracia, o regime de democracia burguesa brasileiro, também não concordo, mas seria uma forma do Brasil agir independentemente, e ele não pôde agir independentemente, porque ele está sendo dominado por esses grupos, tanto os grupos daqui quanto os grupos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não poderiam interferir nas questões internas do Brasil. Se o Jango tivesse aqui uma bomba atômica, os Estados Unidos iam vir se meter a besta para fazer aqui criar uma ditadura aqui, né? Se o Brasil encontrar muito petróleo na Amazônia, os Estados Unidos podem interferir e até declarar a independência de alguns estados brasileiros. Isso aí eu já até comentei, né? O Brasil vamos supor, o Brasil encontrou muito petróleo agora na Amazônia. Eles podem chegar lá e falar, eles se juntarem, os países, Estados Unidos, França, Inglaterra, podem se juntar e falar assim, não, os índios ali falam a língua deles, eles são um povo independente, vão ter que declarar a independência aí. E aí eles fazem isso, com isso eles fazem um estado, um puppet state, né, um estado fantoche. E aí eles dominam o novo país, e aí, é claro, o petróleo vai ser deles, né? Mesma coisa se achar outra forma de matéria-prima ali. Eles já estão de olho na Amazônia, né? Faz tempo, mas ainda não acharam uma riqueza tão abundante para poder justificar isso. O Brasil ainda dá mais dinheiro de outro jeito. Se o Brasil resolver fazer uma revolução no sistema econômico, os Estados Unidos podem interferir. Exatamente como eu já falei, né? Se o Brasil resolver fazer uma revolução no sistema econômico, mudar essa porcaria de sistema que a gente está aqui, que só favorece os ricos e poderosos, se a gente quiser mudar isso, aí os Estados Unidos podem vir e falar, não vai mudar nada não quero.
Mas se a gente tiver a bomba atômica aqui, eles não vão fazer isso. Eles não vão vir aqui botar essa banca toda e falar assim, olha só, eu aqui mando aí, vocês são meu jardinzinho, meu quintalzinho. Não, eles não vão fazer isso, não vão botar essa banca toda. Eles vão ficar lá na deles e vão se manter lá, mantendo influência nos outros países que não têm bomba atômica. Essas são alguns motivos que a gente até pensa, realmente poderia fazer a bomba atômica, faz sentido. Então, não querem que o Brasil se desenvolva a ponto de competir com as empresas norte-americanas. Querem o Brasil exportador de matéria-prima. Também já falamos sobre isso. Os Estados Unidos têm interesse no Brasil ser exportador de matéria-prima e não que o Brasil esteja competindo com as empresas americanas. Imagina se o Brasil tivesse aqui uma fábrica de carros, aqui a Gurgel, aqui fosse de ponta competindo com a Tesla, com a GM, com a Ford. Para eles não seria bom. Para o Brasil, para o brasileiro seria bom, mas para os Estados Unidos não seria bom. Então eles não querem. Se o Brasil fizer essas mudanças, se o Brasil adotar o Comune Empresarial de Mercado e aí fizer essas mudanças e se tornar uma superpotência, isso vai agradar os Estados Unidos? Não vai? Essa é a questão. E a 10ª parte, consequências do Brasil ter bombas atômicas. Se o Brasil decidisse construir ogivas nucleares, várias consequências poderiam ser esperadas em termos políticos, diplomáticos, econômicos e ambientais. Algumas dessas consequências incluem repercussões diplomáticas e políticas. A comunidade internacional, em especial os Estados Unidos e os países europeus, provavelmente condenaria a decisão do Brasil de construir armas nucleares. Isso poderia levar a sanções, isolamento diplomático e tensões nas relações bilaterais e multilaterais. Então, não são flores. A gente não pode só sair construindo uma arma nuclear e achar que eles vão largar o osso, que eles vão deixar o Brasil ser independente. Assim, o Brasil ter essa possibilidade, eles não vão fazer isso. A mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, que tem as milícias, por exemplo, que extorquem os moradores, né, da comunidade lá, da favela. Eles vão querer que os moradores tenham armas e tenham um carro blindado, sei lá, tenham condições de se defender deles? Não, porque senão eles não conseguem extorquir, não conseguem explorar. Né? A máfia só existe quando você tem a arma, você é um mafioso, tem a arma, e o outro que você está extorquindo, está oprimindo, não tem. Se o outro tem a arma e tem mais condição de te matar do que você de matar ele, você não tem como extorquir ele. Uma vez eu vi um cara numa área de milícia, né, aqui no Rio, chegou lá pro cara, o cara chegando, no morador chegando, e ele falando, tu vai me dar tanto, tu vai me dar esse dinheiro, senão eu vou te matar. Eu vi essa situação acontecendo. Isso só acontece por quê? Porque ele tem medo de morrer e o outro sabe que pode matar. Se o que está com medo de morrer tivesse a mesma condição de matar o outro ali, as coisas não aconteceriam assim. Não teria essa dominação, essa exploração. Por isso que um político aqui também domina o resto da população, né? Porque eles podem usar o poder da polícia, então eles obrigam a gente a seguir as regras deles, né? Violação de tratados internacionais. O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear e do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares. A construção de ogivas nucleares violaria esses tratados e comprometeria o compromisso do Brasil com o desarmamento e não proliferação nuclear. É claro que o Brasil é signatário desses tratados, claro que por pressão, os Estados Unidos fizeram essa pressão e as outras potências fizeram, e como eles têm com o que barganhar, o Brasil entrou nessa. E aí é signatário.
Para ele deixar de fazer isso, eles iam ter que deixar de assinar esses acordos ou fazer a bomba atômica em segredo, como Israel, né? Corrida armamentista regional. Uma decisão do Brasil de construir armas nucleares poderia desencadear uma corrida armamentista na América Latina, levando outros países da região a buscar capacidades nucleares similares, aumentando assim as tensões e instabilidade na região. Esse é o problema, né? Porque se o Brasil fizer, a Argentina vai querer fazer, porque a Argentina não vai querer ficar também para trás, pensando que o Brasil pode a qualquer momento. O Paraguai vai querer, talvez. Outros países podem querer, né? Chile. E aí pode ter uma corrida armamentista, né? Impactos econômicos. Desenvolver ogivas nucleares e a infraestrutura necessária para seu armazenamento e lançamento seria extremamente caro. Além disso, sanções econômicas e restrições comerciais por parte de outros países poderiam prejudicar a economia brasileira. Tá vendo como é que é complexo? Tanto os Estados Unidos poderia falar assim, não, vou retaliar, vou fazer igual estou fazendo com a Rússia, vou tirar o Brasil do SWIFT, vou parar de importar produtos brasileiros, isso ia ser um caos para a nossa economia, ia gerar muito desemprego. Além disso, a gente tem todos os gastos, por exemplo, para construir. Por exemplo, a gente está gastando muito aí, a gente tem gasto muito para construir o submarino nuclear e até agora nada, né? Gastou-se muito, um dinheiro que poderia estar sendo gasto com educação, poderia estar sendo gasto com segurança. Tem esse outro lado também. Então aqui a gente estou tentando passar uma visão imparcial dos prós e os contras. Como está, por exemplo, no meu livro. Eu sempre trabalho assim. Eu busco não ser enviesado. Ser filósofo tem um pouco disso, né? Desafios técnicos e de segurança. O desenvolvimento de armas nucleares exigiria conhecimento técnico, recursos e instalações adequadas, o que poderia ser um desafio significativo para o Brasil. Além disso, a posse de armas nucleares aumentaria os riscos de acidente, roubo ou uso não autorizado de material nuclear, bem como a possibilidade de medidas de segurança robustas. Então, assim, de fato, o Brasil pode ter também dificuldade, por exemplo, para manter, porque você ter uma arma nuclear é uma coisa séria. Se ela explodir, é um problema seríssimo. Se ela vazar, pode contaminar. A gente teve problema aqui do césio, né? Elementos radioativos assim podem ser extremamente tóxicos. Conclusão. Por que o Brasil não tem uma bomba atômica? Né? Por que o Brasil é submisso aos Estados Unidos e nunca vai se desenvolver uma bomba atômica enquanto não deixar de ser submisso? Essas são as questões lá do início, né? Do vídeo, e aí a gente agora tem mais condições de entender essas questões, né? Por que é necessário uma mudança no sistema econômico brasileiro para o Brasil ser um país independente e desenvolvido? Essa aí é a grande questão que também fica. Porque a gente precisa mudar o sistema econômico para a gente fazer, para a gente deixar de ser submisso. Porque enquanto a gente tiver a nossa elite aqui, os burgueses, dominando o Brasil, fica muito difícil de ser independente, porque esse grupo vai querer se associar ao grupo que domina outros países lá, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, com essa estrutura, nós somos capazes deles. E aí a gente não consegue ter uma independência. Então a gente precisa de uma mudança no sistema econômico.
A gente precisa de um sistema econômico que permita as pessoas não serem exploradas. Aí, é claro, não pode ser qualquer sistema. A gente não pode simplesmente chegar e... então vamos fazer um movimento socialista a molde da União Soviética ou de Cuba ou Coreia do Norte. Não. A gente tem que aprender com os erros e com os acertos. Então, leia um livro do Comunismo Empresarial de Mercado, que ele, de fato, ele traz essa visão. Ele analisa os erros e os acertos do capitalismo e os do socialismo. E traz uma síntese, uma resposta que pega o que é o melhor desses dois mundos. Ele pega o que funciona no capitalismo e no socialismo e faz uma síntese que permite revolucionar a economia e revolucionar o sistema político, porque a gente não vai precisar de políticos. Os brasileiros vão poder mandar na sua própria vida sem precisar de um político. E é claro que eles não querem isso. E aí, mais uma vez, a gente precisa de uma mudança no sistema econômico para a gente deixar de ser submisso também aos políticos. Porque com esse sistema capitalista a gente vai continuar tendo esses políticos. E não adianta ir para um socialismo leninista, stalinista e tal, que vai ter também os políticos para dominar. Não adianta, a gente tem que ter independência, a gente precisa cuidar da nossa vida de uma forma que a gente tendo nossos empregos e o nosso salário, a gente possa escolher, fazer as nossas opções, escolher como a gente quer gastar o nosso dinheiro. E a gente, naturalmente, a gente tendo essa possibilidade, a gente não vai dar o nosso dinheiro para um cara lá que a gente nem conhece administrar o nosso dinheiro. Para ele dizer como é que vai ser gasto, onde que vai ser gasto, não. Então, Comunismo Empresarial de Mercado é o melhor sistema. É um modelo de comunismo moderno, não é utopia. Vocês lendo o livro, podem ver os vídeos aqui também, para começar a entender alguma coisa, mas lê o livro. Vai sair mais um livro agora, e é muito bom para vocês conhecerem alternativas que vocês entendam que vocês não precisam, nós não precisamos viver nessa droga desse sistema que a gente está. Que está sendo ruim para todo mundo, a não ser para os caras que dominam o sistema. Para os caras que já nasceram ricos, porque o sistema favorece o rico ficar rico. E o pobre tem que ficar trabalhando para o rico, sendo explorado. Então é isso. E aí resta uma pergunta: se o Brasil tivesse uma bomba atômica, ele teria sido vítima de uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos? Essa aí é a pergunta que eu deixo aí para vocês. Respondam aí nos comentários aí, coloquem aí o que vocês acham, né? Imagino que vocês, tendo o que vocês viram aí, vocês podem ter noção do que eu penso. Mas muito bom. A gente encerra aqui o vídeo. Peço que vocês se inscrevam aí no canal e deixem o like aí para ajudar o vídeo a se posicionar bem no algoritmo, né? E compartilhar, se possível, também o vídeo aí. E até a próxima aí, pessoal. Valeu.